Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Bom, estou vindo aqui mais uma vez no canal Só Psicanálise, né? Para trazer mais algumas elucidações para vocês quanto à transexualidade como não psicose. Por que que mais uma vez eu vou falar sobre isso? Por que que mais uma vez eu vou trazer isto aqui para o canal? Porque o último vídeo gravado aqui para o canal fora referente à transexualidade versus a psicose, né? A fim de trazer para vocês o porquê que a transexualidade não é psicose, né? E aí sempre que eu abordo essa temática, me chegam muitos questionamentos, dúvidas, e assim, eu confesso para vocês que é bem cansativo, né? Você ter que estar provando, argumentando o tempo todo que você não é uma patologia, sabe? Eu confesso para vocês que é bem cansativo você ter que estar o tempo todo trazendo informações para legitimar a tua condição humana como sendo uma condição humana natural e legítima, tanto quanto qualquer condição humana que não esteja aí na dimensão da transexualidade. E até, gente, queria dizer para vocês que uma condição humana que está ali acometida por uma psicose, né? Queria dizer para vocês que isso não é aberração, não, tá? Quando eu venho aqui trazer com veemência que a transexualidade não é uma psicose, não é marginalizando o ser humano que está acometido por algum tipo de psicose, entende? Até porque, mesmo este ser humano que está acometido por uma psicose, ele está acometido aí por um modo de ser no mundo. Ele não deixa de ser uma condição humana, entende? Agora, por que que eu bato nesta tecla? Né? Justamente porque as pessoas têm uma visão que é um desserviço acerca da transexualidade. Não é menosprezando, marginalizando, discriminando um ser humano que está acometido por uma psicose. Até porque, gente, o ser humano que está acometido por uma neurose, muitas vezes, ele é mais disfuncional do que um ser humano que está acometido por uma psicose, entende? Agora, como eu falei para vocês, por que que eu insisto em bater nessa tecla que a transexualidade não é uma psicose? Justamente por conta do desserviço que é ter esta visão no que diz respeito à transexualidade. E sim, vai ter seres humanos transexuais que estarão aí estruturalmente, que a sua personalidade estará estruturalmente fundamentada em uma estrutura psicótica. Agora, isso não é o que fundamenta a transexualidade. Isso é o que fundamenta um transtorno bipolar, isso é o que fundamenta uma esquizofrenia, certo? Mas não é o que fundamenta uma transexualidade. Porque jamais um ser humano que está cometido por uma esquizofrenia vai ser um ser humano que terá a sua personalidade fundamentada em uma estrutura neurótica. Se ele está acometido por uma esquizofrenia, na psicanálise, necessariamente, a sua personalidade está fundamentada em uma estrutura psicótica. Já o ser humano que é transgênero, não. Vai ter seres humanos transgêneros que terão aí a sua personalidade fundamentada numa estrutura psicótica, mas também vai ter seres humanos aí transgêneros, né, que terá a sua personalidade fundamentada numa estrutura neurótica. Como eu, por exemplo, sim, sou um neurótico obsessivo nato, entende? Então, assim, quando eu trago essas questões de novo, sabe?
não é tratando a psicose como uma aberração, sabe? Mas é fundamentando aqui a informação correta de que não. A transexualidade não é psicose. Gente, na psicanálise, a psicose é uma condição que ela é psicopatológica, né? Por quê? Porque ela se caracteriza por uma ruptura com a realidade. E aí sim, ela vai ser psicopatológica a partir do momento que esta ruptura com a realidade sedimenta uma disfuncionalidade bem significativa na vida do ser humano. Ele não consegue trabalhar, né? Ele não consegue ter relações saudáveis, ele não consegue ter uma interação social saudável. Portanto, estamos aí diante de uma dinâmica que está psicopatológica, mas isso não precisa também ser determinante na vida desse sujeito. Ele pode aí, né, adentrar na dimensão de um tratamento, né, que vai diluir os sintomas psicopatológicos e, sim, ele pode vir a ter uma vida totalmente saudável aí, como qualquer ser humano, entende? Então, veja, a psicose, ela resulta, de fato, em uma perda de contato com uma consciência, vamos dizer assim, que esteja sedimentada em uma realidade propriamente dita, a realidade humana mesmo, a realidade que sedimenta uma funcionalidade na vida desse ser humano, né? Então, essa ruptura muitas vezes vai alterar a percepção, vai alterar o pensamento, vai alterar o comportamento e vai levar este ser humano a uma realidade paralela à realidade propriamente dita, né? E muitas vezes, sim, a psicose ela vai ser considerada uma forma de sofrimento psíquico grave, porque muitas vezes o ser humano acaba adentrando mesmo na dimensão da loucura, né? O que vai afetar de modo muito significativo a sua capacidade de compreender o mundo ao seu redor de modo preciso, de modo coerente, entende? Então, de acordo com a psicanálise, a psicose ela vai ser uma falha na estruturação do psiquismo que vai se dar aí durante o desenvolvimento psicossexual do sujeito, tá? Então, a psicanálise vai dizer que a psicose ela está relacionada a conflitos psíquicos profundos. Então veja, um ser humano, por exemplo, né, que é transgênero, sabe, e que tem aí a sua personalidade, vamos dizer assim, fundamentada em uma estrutura psicótica, de repente, se ele está ali reprimido quanto à sua identidade de gênero, se ele está ali oprimido quanto à sua identidade de gênero, totalmente bloqueado para expressar sua identidade de gênero, para realmente poder ser no mundo do modo que ele é, isso vai sedimentar um conflito profundo que pode levá-lo a uma psicose se ele tem a sua personalidade fundamentada em uma estrutura psicótica. Então veja, esta inadequação com o seu ser no mundo pode levar este sujeito a uma psicose. Mas a psicose não leva o sujeito a uma transexualidade, exceto no caso que eu citei anteriormente, né? Eu trouxe um caso clássico de Freud, de uma transexualidade, mas veja como é diferente. O sujeito, ele se viu ali acometido por uma força externa. Ele não se percebia nem se sentia uma mulher no mundo, né? Ele não se via dessa forma, mas ele se viu ali perseguido por forças externas que queriam transformá-lo em uma mulher. E aí o Lacan
até vai falar disso, na verdade não é o Lacan, é o Christian Dunker, né? É porque o Christian Dunker é especialista em Lacan. Então, Christian Dunker, em um dos seus vídeos, falou desse caso, né? E aí ele caracterizou um caso, sim, de um delírio, vamos dizer assim, um delírio transexual. Mas veja como é diferente o delírio transexual. Não é que a pessoa se vê dessa forma, se sente dessa forma, se percebe dessa forma, se identifica. Guarda bem esse termo. Se identifica. Não é que o ser humano se identifica dessa forma, mas ele se vê aí perseguido e acometido por forças externas que estão o querendo transformar em um gênero que é oposto ao gênero como ele se percebe. Entende? Então aí sim, estamos frente a uma psicose que leva o ser humano, de repente, né, a um delírio transexual. Mas veja, esse ser humano ele não passou por uma transição de gênero, ele não passou por uma equipe multidisciplinar, ele não passou por um acompanhamento especializado, né, para amadurecer a sua identidade, para realmente ter o discernimento se é sobre isso mesmo a sua condição humana. Não, ele estava ali acometido claramente por um delírio, né, por uma dinâmica totalmente sem crítica, porque a psicose no estado agudo mesmo dilui toda a crítica do ser humano para a vida, e ele foi internado em um hospital psiquiátrico, né, por conta desse delírio transexual, que o Christian Dunker vai chamar de delírio transexual. Mas como eu muito bem falei no vídeo anterior, isso não é sobre a experiência de vida dos transgêneros no geral, entende? Então veja, como eu falei para vocês, sim, um conflito profundo, não resolvido no inconsciente, ele pode levar o ser humano a uma psicose, né? É um conflito relacionado a um trauma, relacionado a uma experiência de abuso, relacionado a uma negligência, relacionado a uma opressão, a uma repressão quanto à sua sexualidade, quanto à sua identidade de gênero, né? Eventos emocionalmente intensos, estando esse ser humano com a sua personalidade fundamentada em uma estrutura psicótica, sim, ele pode ser levado a uma psicose. Mas também quero dizer para vocês e deixar muito bem claro para vocês que não é todo ser humano que tem a sua personalidade fundamentada numa estrutura psicótica que vai ser levado a uma psicose. Isso vai depender muito dos fatores biopsicossexuais. Um ser humano que tem uma personalidade fundamentada em uma estrutura psicótica não é um ser humano patológico, doente, não é. Tá? Não é. Ele está no mundo como um ser humano neurótico. Sabe? Ele é tão funcional como um ser humano neurótico, como um sujeito neurótico. E um sujeito neurótico, ele pode vir a ser acometido por uma neurose que o faz ser mais psicopatológico, muitas vezes, do que um ser humano que tem a sua personalidade fundamentada numa estrutura psicótica que não foi levado a uma psicose. Entende? Mas vejam bem, gente, os sintomas da psicose, né, como eu falei para vocês, geralmente vai incluir delírios, que é uma crença falsa, que é uma crença irracional, alucinação, que é uma percepção falsa, sem uma fonte externa, como por exemplo, você escuta uma voz que vem de fora, mas essa voz não existe na realidade propriamente dita, mas você escuta. Você está tendo uma percepção falsa, sabe? Distorcida da realidade. Por quê? Porque essa voz não está na realidade propriamente dita, mas você está escutando, né? Então isso gera
um distúrbio do pensamento, uma incoerência, uma confusão mental. Muitas vezes o ser humano, o sujeito, vai estar aí se sentindo, ele se sente perseguido, né? E aí veja, todo mundo representa uma ameaça para ele. Ele acha que todo mundo quer fazer o mal a ele, que todo mundo está lhe perseguindo. Então veja, ele está tendo uma percepção distorcida da realidade, porque na realidade propriamente dita, as pessoas não estão nem aí para ele. Mas até uma televisão que ele assiste, né? Uma vez eu estava debruçado sobre um documentário referente ao CAPS. E aí um ser humano esquizofrênico, que tem esquizofrenia, né? Que é acometido por esta condição, ele estava dizendo que até quando ele está assistindo televisão, ele sente, ele percebe que seja lá o que quer que seja que ele esteja assistindo, aquilo está sendo direcionado para ele, né? Então, se o repórter está ali, por exemplo, falando, sei lá, transmitindo uma reportagem sobre o cuidado com os golpes que estão sendo aplicados aí na sociedade. Então, ele começa a tomar aquilo única e exclusivamente para ele. Este repórter está me dizendo que eu preciso ter cuidado porque alguém vai vir dar um golpe em mim. E aí, se ele, por exemplo, o celular dele toca, e aí vem aquela voz eletrônica do plano da operadora dele, ele já vai interpretar aquilo como uma perseguição. Isso é um golpe. Né? Essa mulher quer me dar um golpe. Né? Como que conseguiu o meu número? Como que sabe? Entende? Então começa a ter de fato um sentimento, uma percepção totalmente distorcida da realidade propriamente dita e sem crítica. Ele não tem crítica, sabe? Para entender. Não tem como esse repórter estar falando diretamente para mim, porque ele nem sabe que eu existo. Não tem, sabe? Não tem essa crítica, entende? O delírio e a alucinação é totalmente desfavorecido da crítica. O delírio vem acometido por uma crença muito enraizada, sabe? Então, veja bem, eu sou um homem trans. Aí imagina que a transexualidade é uma psicose. O que é que eventualmente poderia acontecer comigo? Eu olhar para o meu órgão genital, por exemplo, e não ver uma vagina, ver ali um pênis. Não, eu sou um homem porque eu tô vendo aqui que isso aqui é um pênis, sabe? Então veja, eu tô tendo uma percepção, uma crença sem crítica, totalmente distorcida da minha realidade propriamente dita, já que eu tenho aqui uma vagina. Mas eu tenho uma crítica para entender que isso aqui é uma vagina. O meu órgão genital é uma vagina. Ah, Caio, se tu sabe que o teu órgão genital é uma vagina, por que que tu se sente um homem no mundo? Porque isso aqui é só matéria. Meu órgão genital não tem sentimento, meu órgão genital não tem percepção, e eu sou um sujeito biopsicossocial. Eu não sou só um biológico. Eu não sou só matéria. Eu não sou só um corpo. Sabe? Eu sou para além disso. Eu sou um psicológico, eu sou um inconsciente, sabe? Eu sou um social, entende? Então, me entendendo a partir dessa visão holística, me entendendo a partir dessa visão abrangente crítica, eu cheguei à conclusão de que sim, eu posso muito bem ser um homem, que eu não preciso estar no mundo em profundo sofrimento, como eu já estive um dia, só porque eu tenho uma vagina. Porque uma vagina é um fator mínimo sobre mim. Eu não estou vendo aqui um pênis. Eu sou muito bem castrado quanto a isso, sabe? E muito bem resolvido com o fato de ser um homem trans que tem uma vagina, entende? Então, por que que eu tenho que ser visto? Por que que a minha condição humana tem que ser vista como uma psicose?
Se eu tenho total crítica quanto à minha condição humana, não foi ninguém de fora que me transformou em um homem, nenhuma voz de fora que me disse que eu sou um homem, sabe? Se eu tenho consciência extremamente crítica quanto ao meu corpo, entendo que o meu corpo, pela sociedade, é muito contaminado por um olhar padronizado de que é um corpo de mulher e que por isso eu teria que ser uma mulher. Mas o que é que acontece? Eu não tenho essa visão do sujeito limitada, a fim de me reduzir única e exclusivamente a um biológico. Entende? Então, gente, é muito importante compreender a psicose com profundidade e compreender a transexualidade com profundidade, né? Para que não venham reduzir a transexualidade a uma psicose, sabe? Porque eu, como um ser humano transgênero, que fez transição aí aos 34 anos de idade, estou com 38 agora, que inclusive fui muito bem acompanhado antes de tomar a decisão por fazer de fato a transição, né? Nunca fui levado a uma psicose, nunca delirei, nunca alucinei, apesar de ter conflitos muito profundos de não aceitação para com os meus sentimentos sobre o meu si mesmo, né? Foi muito difícil para mim me aceitar como um homem trans, mas chegou um momento que eu precisava me aceitar como um homem trans. Era isso ou de fato tirar minha vida, já que eu não encontrava mais sentido nenhum de estar na vida totalmente contrário ao modo como eu me sentia, sabe? Então veja, por que eu, estando em mim, entendendo muito bem como foi toda a minha experienciação de vida, por que eu iria considerar a transexualidade, né, como uma psicose? E eu sei o quão é difícil uma pessoa transgênero não entender isso com profundidade justamente por não ser uma pessoa transgênero. Mas por que é tão difícil a nossa fala, a nossa verbalização ser legitimada, ser validada? Por que isso tem que ser questionado? Quando uma pessoa cis heteronormativa, que não é trans, que não é homossexual, chega aqui na internet para falar sobre os seus sentimentos, muitas vezes está com depressão, aí vem verbalizar como é estar com depressão, porque isso é validado, legitimado e a nossa fala não é, né? Por que a gente tem que estar nesse ciclo denso de ter que estar provando que não, que a gente é muito bem consciente da nossa condição humana, que não é uma alucinação, que não é um delírio? Por que a gente tem que estar, né, nesse desgaste? Mas ok, eu me submeto a esse desgaste pelos os meus que são transgêneros, estão aí sofrendo com esse preconceito, com essa transfobia tão enraizada, né? Eu me submeto a estar aqui porque eu sou psicólogo, eu sou psicanalista, né? E eu quero poder trazer essa informação até para os profissionais que estão aqui, que trabalham com transgêneros, para que cada vez mais se abram à compreensão de que não, a transexualidade não é uma psicose, porque a transexualidade tem uma dinâmica que é diferente da dinâmica da psicose. Digo e repito, eu tenho muita crítica quanto à minha existência e eu tenho tanta crítica que eu sabia de tudo que eu ia passar nessa sociedade quanto a preconceito, quanto a transfobia, os desafios, né, que eu demorei muito para me aceitar nessa condição, para aceitar os meus sentimentos, a minha dinâmica para a vida, sabe? Mas chegou uma hora, como eu falei para vocês, ou eu aceitava e externalizava quem eu realmente sou, ou eu ia sucumbir. Eu ia sucumbir de fato, sabe? À depressão, à ansiedade, às disforias, e ia tirar minha vida. Porque várias e várias vezes eu estive aqui, no meu lugar de pertença, e eu olhei para a água sanitária e várias vezes pensei em engolir aquilo num gole só e acabar com todo o meu sofrimento, sabe? Mas aí eu optei por ter forças realmente para trazer para o mundo quem eu realmente sou
e poder legitimar isso. Então, gente, a psicanálise, ela busca compreender a psicose através da análise do inconsciente do sujeito. E se um psicanalista ele se debruça a analisar o inconsciente de um ser humano que é transgênero, ele vai poder entender que nem sempre um ser humano transgênero vai estar ali abarcado por uma dinâmica psicótica. E quando ele vir a estar abarcado por uma dinâmica psicótica, isso não é sobre a fundamentação da transexualidade, mas é sobre a estrutura que fundamenta a sua personalidade, né? Que por alguma razão, por algum conflito densamente interno, que não necessariamente vai ter a ver com a transexualidade, e quando tem a ver é porque esse sujeito está muito reprimido quanto à sua identidade de gênero, né? Ele vai poder compreender, ele vai poder entender que é sobre isso. Que a transexualidade não é uma causa da psicose, não é um efeito da psicose. Agora, a psicose sim pode ser um efeito de uma repressão da transexualidade, de uma opressão da transexualidade quando este é um sujeito transgênero oprimido. Então é preciso explorar os processos mentais subjacentes e os possíveis conflitos não resolvidos, para poder entender que não, transexualidade é sobre condição humana, não é sobre psicose. Não é sobre psicose. Entende, gente? E é isso que eu quero deixar claro aqui para vocês. Na psicanálise, a perda de crítica, ela é entendida como uma das características principais deste estado psicopatológico. E, cara, se permite sentar ou pelo menos escutar um ser humano transgênero por 10 minutos. Por 10 minutos, que aí você vai ter o discernimento, a percepção do quão o ser humano transgênero muitas e muitas vezes vai ser muito crítico. E olha, o que não me levou a sucumbir foi exatamente a minha crítica. Agora eu fico me perguntando, por que seres humanos que não são transgêneros e que ficam o tempo todo atacando, que ficam o tempo todo desvalidando, deslegitimando uma condição referente à transexualidade, né, que fica querendo imputar nesse ser humano que é transgênero o seu ideal de ego, por que ele não é visto como um ser humano psicótico? Porque está mais para esta pessoa ser um ser humano psicótico do que o próprio transgênero. Por quê? Porque a psicose, ela sedimenta muito uma condição de que o eu e o outro tem que ser uma coisa só, uma extensão, sabe? Eu cuidei da minha avó por anos. Minha avó, ela, infelizmente, ela se sedimentou de modo muito contundente na vida dela, a psicose que a levou para um transtorno bipolar muito severo, muito grave. E a minha avó, ela tinha essa ideia de mundo, inconscientemente falando, pela dinâmica dela dava para perceber que o mundo e todo mundo tinha que estar de acordo com o ideal de ego dela, era uma extensão dela, uma extensão do ego dela. Né? Tinha que estar necessariamente todo mundo debruçado a favor dela. Tinha que necessariamente todo mundo estar ali favorável, disponível para ela. Era como se as pessoas não tivessem suas vidas particulares, singulares, subjetivas para dar conta. Era como se a vida dela fosse o centro de tudo e tudo tivesse que estar de acordo com a vida dela. Então veja, como não tem a crítica, não tem esse discernimento do limite, no sentido de que tipo, não, eu sou um, o outro é o outro.
A vida do outro não tem que estar de acordo com a minha vida, com o meu ideal de ego, com o meu ego, porque este outro é este outro. A dinâmica dele é sobre as experiências, as identificações dele para a vida, né? E ok, existe um limite aqui. E aí o que muitas vezes as pessoas querem fazer é tipo, não existe transgênero, porque todo mundo tem que ser como eu sou. Se eu tenho uma vagina e sou uma mulher, todo mundo tem que ser igual a mim. E todo mundo necessariamente tem que estar igual a mim, porque se não estiver, é uma aberração, é errado, é uma anomalia. E eu vou atacar. E eu vou vir aqui, ó, no canal de Caio, já que ele é um homem trans, e eu vou atacar ele. Eu vou dizer que ele é um louco. Por que ele é um louco? Porque ele não é igual a mim. Para ele ser normal, ele tem que ser igual a mim. Isso é uma dinâmica psicótica, né? Você querer puxar o outro para favorecer aquilo que está fragmentado em você. Porque se você se incomoda tanto com a vida do outro, teu ego está fragmentado e está precisando que a vida do outro seja uma extensão da tua vida, para você se sentir completo, confortável. Eu não preciso que a vida de ninguém seja igual à minha. Né? Eu só preciso estar inteiro em mim mesmo. Estar inteiro em mim mesmo é sobre ser isso aqui. Ser isso aqui que eu sou aqui para vocês. Sabe? Agora, o que vocês fazem da vida de vocês não me interessa. Por que não me interessa? Porque é sobre a realidade de vocês. É sobre a vida de vocês e tá tudo bem. Um ser humano que vem para o meu set, como tem, né? Que vem para o meu set e diz, olha, não sei qual é a tua visão, mas é porque eu sou espírita. E eu queria falar sobre isso. Não importa a minha visão. Não importa a minha religião, não importa se eu não sou religioso, não importa se eu sou ateu ou não sou, não importa. É a sua vida. E no meu site eu estou aqui para trabalhar o que é sobre a sua vida e que sobre a sua vida, o que é que sobre a sua vida está desconfortável para você. Nada na sua vida vai estar desconfortável para mim, porque não tem que estar, porque não é sobre a minha vida, não é sobre a minha existência, não é sobre a minha realidade, é sobre você. Né? Então, meu propósito enquanto psicólogo, enquanto psicanalista, é poder ser esse subsídio para que você venha trazer para a sua vida uma adequação que possa te fazer confortável na tua vida. Mas se você é espírita, é católico, é evangélico, é do candomblé, é homossexual, é heterossexual, se isso vai me incomodar, por quê? Por que tem que me incomodar se não é sobre a minha vida? Eu tenho que me voltar para aquilo que na minha vida está desconfortável para mim. Aquilo que na minha dinâmica de vida está desconfortável para mim. Sabe? Quanto à vida do outro, ele que venha lidar com a vida dele, com os desconfortos dele, porque isso não é sobre mim. Isso não é sobre a minha vida. Eu não tenho que me incomodar com isso. Se eu me incomodo, aí podemos pensar. Vamos pensar numa psicose. Por que a vida do outro te incomoda tanto? Por que o outro que é homossexual te incomoda tanto? Por que o outro que é transexual, que é transgênero, te incomoda tanto, mexe tanto com o teu ego se é sobre a vida dele? Por que você tem que vir aqui atacar e dizer não? É uma aberração. Por que é uma aberração? Porque não é igual a você? E por que tem que ser igual a você? Né? Onde que está a tua crítica para o limite entre o eu e o outro, entender que o outro não precisa estar de acordo com o que eu acredito, porque é a vida do outro? Aí a gente pode pensar numa hipótese de psicose. Né? Bom, gente, é isso. Tem muito mais coisa, tá, para falar sobre isso. Como eu falei, vem muitas dúvidas quando eu começo a falar desse assunto. E sim, eu vou estar diluindo, elucidando
destrinchando de fato essas dúvidas que chegam aqui, né? Tem muitas coisas que vieram e que eu quero falar sobre todas elas com relação aos transgêneros, com relação à transexualidade. Mas eu quero deixar claro para vocês que tem outras temáticas aqui no canal Só Psicanálise que estou elucidando, que eu não vou deixar de elucidar não, tá? Mas vou estar trazendo com mais frequência essas questões também referentes à transexualidade, referente aos transgêneros, tá bom? É isso. Gente, aqui no comentário em destaque na plataforma do YouTube vai estar aí informações adicionais, tá? Você pode dar uma olhadinha no comentário em destaque, porque eu tenho outros projetos aqui no YouTube, tá? Então olha aí para você tomar conhecimento. E tem o meu WhatsApp aí para acompanhamento psicológico, já que eu atuo como psicólogo clínico, como psicanalista e atendo 100% online. Então, para mais informações quanto a isso, entre em contato comigo através do meu WhatsApp, que vai estar aqui no comentário em destaque, beleza? Um beijo para vocês, um abraço, muita paz no coração de vocês e muito respeito, né? Uns para com os outros. Ninguém precisa ser igual a ninguém. A diversidade é linda. É sobre dinâmicas de ser no mundo, tá? É isso. Até a próxima gravação.